Capítulo 4, a missão do Messias. Nós estudaremos agora sobre a missão do Messias. Depois que ocorreu a queda do homem, isso foi a perda do ideal da criação de Deus. Então Deus começou o seu trabalho de restauração, preparando um fundamento para que pudesse mandar o Messias. Então quando nós falamos do Messias, estamos falando sobre Jesus, que veio 2000 anos atrás para cumprir o trabalho de Deus de restaurar, de voltar o mundo para o seu estado original. Então quando Jesus veio 2000 anos atrás, como que o povo israelita estava se preparando para poder receber Jesus? Vamos ver, a palavra Messias em hebraico significa o ungido, também significa o rei. A palavra Cristo, na linguagem helênica, significa Messias, Salvador. Então esta era a expectativa dos israelitas sobre o Messias, sobre Jesus. Então eles estavam esperando um rei, um ungido, estavam esperando um Salvador. Então nós temos que nos perguntar, para qual finalidade o Messias vem? O Messias vem para realizar a finalidade da providência da salvação de Deus. E qual é a finalidade da providência da salvação de Deus? Qual a finalidade do trabalho de Deus para restaurar o seu ideal? A finalidade da criação de Deus é estabelecer o reino dos céus na terra. Só que nós sabemos que devido à queda, não realizou o reino dos céus na terra. Pelo contrário, com a queda, foi realizado o inferno na terra. Então precisa ocorrer a restauração. Restauração, em outra palavra, significa salvação. Isso é a mesma coisa que voltar ao estado original. Então, para restaurar, precisa realizar a finalidade da criação, que não foi realizada devido à queda. Precisa restaurar o reino dos céus na terra. Então, essa foi a finalidade da vinda de Jesus como Messias. Seção 1. A providência da salvação através da cruz. Qual foi a finalidade da vinda de Jesus como Messias? A finalidade da vinda de Jesus como Messias foi salvar os homens decaídos, dando a salvação completa. Por isso, em Mateus 5,48, ele disse, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Também Mateus 6,10, Jesus mandou que seus discípulos orassem para que a vontade de Deus fosse feita assim na terra como no céu. Então a finalidade de Jesus ter vindo à terra foi fazer aquele processo de restauração do que foi perdido. Originalmente Deus queria realizar este mundo ideal com Adão e Eva, Deus, seus filhos, também multiplicar a sociedade, nação e mundo inteiro, realizando assim o reino dos céus, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Mas devido à queda, foi realizado centralizado em Satanás. Satanás tornou-se o dominador de Adão e Eva, da primeira família, e multiplicou filho, sociedade, nação e mundo, só que tudo do lado de Satanás. Então, ao contrário de realizar o reino dos céus na terra, foi realizado o inferno na terra e também no mundo espiritual. Então Jesus veio para poder voltar este mundo pecaminoso ao seu estado original, para fazer a restauração. Restauração significa voltar ao estado original. Então, para poder voltar o mundo ao estado original, é o ser humano que precisa ser restaurado, é o homem. O homem decaído tem que voltar para a posição de um homem aperfeiçoado, que significa aquele homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus. Então, relembrando mais uma vez, qual que é a característica deste homem aperfeiçoado? Primeiro, ele é um só corpo com Deus, sente exatamente o que Deus sente, possui deidade, deve viver de acordo com a vontade de Deus. Também esse homem aperfeiçoado não tem pecado original, por isso não precisa de redenção, não precisa salvador, não precisa de oração de arrependimento, porque ele não peca, e não precisa de vida de fé. Também esse homem aperfeiçoado multiplica os filhos sem o pecado original. Os filhos sem pecado original não precisam redenção e nem de salvador. Em outras palavras, Jesus veio para poder levar todos os homens decaídos a se tornarem verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Aquelas pessoas com padrão de aperfeiçoamento, mente e corpo unidas, centralizado em Deus, tornando-se pessoas, homens aperfeiçoados. Então, o que Jesus veio para fazer com a humanidade foi isso. Então nós devemos nos perguntar, será que a providência da restauração, da salvação, foi completada através da redenção pela cruz? Será que depois da passagem de Jesus pela cruz, cumpriu toda aquela finalidade pela qual ele veio? Será que através da redenção pela cruz, cumpriu a finalidade da criação de Deus, restaurou a natureza original da criação e realizou o reino dos céus na terra? Nós temos que analisar a situação no ser humano e também a situação da morte de Jesus na cruz. Nós vamos ver o resultado, né? Então, analisando a vida do ser humano, mesmo depois que Jesus passou pelo caminho da cruz, nós vamos perceber que não cumpriu aquilo, né, pelo qual Jesus veio. Nenhuma pessoa experimentou o próprio coração de Deus, nem teve a mesma deidade de Deus.
Então, nenhuma pessoa tornou-se um só corpo com Deus, nenhuma pessoa ficou numa posição sem pecado original, e também as pessoas continuam multiplicando os filhos com o pecado original. Não houve santo algum que não necessitasse de redenção pelo pecado, por causa do pecado. Até o apóstolo Paulo, como podemos ver em Romanos 7, 18 e 25, estava se lamentando, mostrando a situação representativa de toda a humanidade que ainda está com pecado, mesmo depois da passagem de Jesus pela cruz. Então nós podemos ler em Romanos 7, 18 e 25, está escrito assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então o apóstolo Paulo mostrou uma situação representativa de todo ser humano decaído, que mesmo após a morte de Jesus ainda continua cometendo pecado, tendo que lutar contra os pecados, principalmente os pecados da carne, como ele disse, né? Pela minha mente quero fazer a vontade de Deus, pelo meu corpo estou seguindo ainda a lei do pecado. Então, analisando mais a situação do ser humano, nós percebemos que todos os pais, por mais devotos que sejam, não podem gerar filhos sem pecado original. Então significa que o pecado original ainda está sendo transmitido. Nenhuma pessoa pode tornar perfeita igual Deus é perfeito, como está escrito em Mateus 5,48, que Jesus disse: sejai-vos perfeito, assim como Deus que está no céu é perfeito. Então, nenhum ser humano voltou àquela posição original. Então a conclusão que nós podemos tirar é que através da cruz não eliminou o pecado original e não restaurou perfeitamente a natureza original do ser humano, do homem. Por esse motivo, Jesus prometeu uma segunda vinda, pois sabia que através da cruz não foi cumprida toda a finalidade da sua vinda na terra. Então, Jesus prometeu que o Cristo iria voltar, porque ele sabia claramente que não foi possível cumprir a finalidade total da sua vinda na terra, porque o ser humano continuou em situação de pecado, mesmo como nós vimos na Bíblia, né? João Batista tendo falado, quando ele batizou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou claramente que veio para tirar o pecado do mundo. Mas alguma coisa aconteceu e mesmo depois da passagem de Jesus pela cruz, o ser humano continuou com muito pecado, como nós vimos, inclusive, o próprio apóstolo Paulo, que falou naquela passagem que nós lemos anteriormente. Então nós percebemos que não pôde cumprir a finalidade total da vinda de Jesus como Messias. Será então que o seu sacrifício na cruz terminou em nada? Absolutamente não. Lá em João 3,16 está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de jeito nenhum, nós podemos negar a magnitude, o benefício que a cruz de Jesus nos deu. Então, é verdade que a nossa fé na cruz pode produzir redenção. É igualmente verdade que a fé na cruz não tem eliminado o pecado original, também não tem restaurado a natureza original do homem, que não pode pecar, e não estabeleceu o reino dos céus na terra. Então isso leva-nos a perguntar qual foi a amplitude da redenção pela cruz. Nós sabemos que deu grande benefício. Deus disse, na Bíblia está escrito, né? Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quer dizer, deu benefício para a humanidade com certeza, mas de igual maneira não tirou o pecado original do homem. Não realizou o reino dos céus, não restaurou a natureza original do homem para aquela posição que não peca mais. Então, qual foi a amplitude? Qual foi o limite? Até onde a salvação de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, deu benefício para a humanidade? Então, antes de respondermos isso, nós vamos ver alguns pontos sobre a crucificação de Jesus. Nós temos que descobrir, né? A morte de Jesus na cruz. Será que ela foi inevitável? Será que Jesus veio à Terra 2000 anos atrás justamente para morrer ou será que para outra coisa? Será que a morte de Jesus na cruz foi um resultado natural da predestinação de Deus? Então nós vamos responder essas perguntas nos slides a seguir. Então, olhando primeiramente de acordo com as palavras e ações dos discípulos, o que eles estavam achando sobre a morte de Jesus na cruz? Os discípulos tinham um sentimento comum, eles estavam magoados e mortificados, e sentiam-se indignados contra a ignorância e a descrença do povo,
que havia causado a crucificação de Jesus. E nós podemos ler em Atos 7, 51 e 53, como eles expressaram isso, né? Está escrito assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Então os discípulos de Jesus mostraram um sentimento de mágoa. Eles ficaram tristes, indignados com a ignorância do povo que causou a morte de Jesus na cruz. Então nós vamos ver através de 4 pontos que Jesus não veio para poder morrer na cruz. Ele veio para realizar algo muito maior. Então, de acordo com as palavras do discípulo, nós vemos que eles ficaram indignados contra a ignorância do povo. Se por acaso fosse a vontade de Deus que Jesus viesse somente para morrer na cruz, os seus discípulos, que eram aquelas pessoas que estavam mais próximas do coração de Jesus, seriam os primeiros a saber disso. Então eles teriam ficado felizes. Mas pelo contrário, eles não mostraram nenhuma felicidade. Pelo contrário, acusaram, chamaram aquele povo que matou Jesus de traidores, também de homicidas. Então, de acordo com as palavras e ações dos discípulos, nós sabemos que Jesus não veio à Terra 2000 anos atrás para poder morrer na cruz. Veio para outra finalidade. Também analisando de acordo com a providência de Deus, nós percebemos que Deus preparou o povo escolhido. Deus os educou, protegeu, disciplinou, fez com que o povo passasse por grande sacrifício para poder preparar o povo escolhido. Ele enviou profetas em preparação para o Messias. Então Deus chamou o povo escolhido, mandou pessoas muito importantes para poder preparar o povo, especialmente o caso de João Batista, que era o maior de todos os profetas na terra, para poder preparar, para poder receber Jesus. Então, o que Deus queria era que o povo pudesse aceitar Jesus. Na época de Moisés, Deus mandou que eles estabelecessem um tabernáculo, que era o Messias simbólico. Na época de Salomão, pediu para que estabelecesse o templo, que era o Messias em imagem. Depois mandou João Batista, que era um profeta muito especial, para poder preparar o caminho para Jesus, que é o Messias substancial. Então Deus fez toda essa preparação, especialmente no caso de João Batista, que ele teve milagres no seu nascimento, teve práticas ascéticas no deserto, para que Deus fez toda essa preparação, justamente para que eles pudessem aceitar o Messias. Então, para que o povo judeu acreditasse em Jesus como Messias. Por isso foi que Deus fez toda essa preparação providencial. Se Deus não tivesse intenção que o povo aceitasse e acreditasse em Jesus como Messias, Deus não precisaria fazer tanto tempo de preparação. Simplesmente mandaria Jesus. Mas ele fez toda essa preparação, especialmente mandando João Batista como profeta especial, para que o povo pudesse acreditar em Jesus como Messias. Então, os israelitas deveriam ter acreditado em Jesus como Messias. Quando nós vemos de acordo com as palavras e obras de Jesus, também nós perceberemos que Jesus não veio à terra para poder morrer na cruz. Jesus expressou em suas palavras e obras o desejo de levar o povo a acreditar que ele era o Messias. As pessoas lhe perguntaram o que deviam fazer para executarem as obras de Deus, e ele respondeu em João 6,29, a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Então a primeira coisa que Jesus falou foi: vocês devem acreditar naquele que Deus enviou, ou seja, acreditar em mim como Messias. Jesus, não encontrando ninguém a quem apelar, chorou sobre a cidade de Jerusalém, quando ele percebeu que as pessoas não estavam o aceitando como Messias. Jesus claramente indicou a ignorância do povo em Lucas 19, 41 a 44, dizendo: tu não conheceste o tempo de tua visita. Que Jerusalém, ou seja, o povo judeu, não estava reconhecendo o tempo que ele foi visitado. Visitado por quem? Visitado por Jesus, visitado pelo Messias, enviado por Deus. Jesus também lamentou-se pela descrença e obstinação do povo, dizendo, em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e tu não quiseste. Está dizendo que Jesus tentou cuidar do povo, tentou direcionar a vida daquele povo, mas o povo não aceitou. Ele disse, tu não quiseste. Então Jesus está indicando que as pessoas não estão aceitando, não estão acreditando nele como Messias. Também Jesus censurou-os por sua ignorância que os impedia de acreditar nele, mesmo quando liam as Escrituras que davam testemunho sobre ele, e disse com grande tristeza em João 5, 39 e 40,
Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. E também disse com grande dor, em João 5, 43 ao 46, vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se acreditassem em Moisés, acreditaríeis em mim, pois de mim escreveu ele. Então todas essas passagens estão mostrando que o povo não estava acreditando em Jesus. Quando Jesus percebeu que o povo não estava acreditando, aceitando ele como Messias, sendo esta a primeira intenção de Deus, era que o povo acreditasse, aceitasse bem Jesus, acreditando que ele era o Messias. Mas vendo que não estava fazendo isso, então Jesus começou a fazer milagres e sinais. Jesus realizou muitos milagres e sinais na esperança de que pudesse restaurar a fé do povo. Lá em João 10:38, nós podemos ler, Jesus disse, né? Se não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. Então ele começou a fazer obras, milagres, sinais, curar os cegos, fazer as pessoas andarem, expulsar os demônios das pessoas. Mas qual que era a resposta do povo naquela época a esses milagres e sinais? Contudo, eles o condenaram como alguém que estava possesso por Beelzebu, ao passo que viam as maravilhas operadas por ele. Mateus 12:24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, mesmo fazendo milagres e sinais, o povo ainda não estava acreditando em Jesus como Messias. Jesus até os amaldiçoou com grande indignação, profetizando que haveriam de sofrer. Em Mateus 23, do 13 até o 36, Jesus falou bem duro ao povo judeu, principalmente aos líderes judeus que estavam impedindo o povo de acreditar nele. Vamos ler. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. E falou muito mais, né? Falou que eles fecharam o caminho do reino dos céus para eles mesmos, para os seguidores daqueles líderes, chamou de instrutores cegos, chamou de sepulcros caiados, insensatos. Então, Jesus falou bem forte com o povo judeu, porque eles não estavam aceitando ele como Messias. Não teria nenhum motivo para ele poder até profetizar o sofrimento desse povo, né? Chamando de hipócritas, dizendo que não ficaria pedras sobre pedras. Se eles tivessem aceitado Jesus 100%, não teria motivo para Jesus fazer isso, né? Então a vontade de Deus era levar o povo a acreditar em Jesus. Por isso Jesus se esforçou para que eles acreditassem nele. Uma vez que Jesus conhece o coração e a vontade de Deus, ele se esforçou até fazendo milagres para que pudesse levantar a fé do povo. Então, se os judeus tivessem seguido a vontade de Deus e se tivessem acreditado em Jesus, seria impossível tê-lo crucificado. Então, de acordo com as palavras e obras de Jesus também, nós podemos chegar à conclusão de que a morte de Jesus na cruz não foi o resultado da predestinação de Deus para realizar a finalidade total da sua vinda como Messias, mas foi o resultado da ignorância e da descrença do povo judeu. Então, de acordo com as palavras e obras de Jesus também, nós concluímos que Jesus não veio 2000 anos atrás para morrer na cruz. Se a morte na cruz fosse predestinação de Deus, como poderia Jesus ter orado até 3 vezes para que o cálice da morte passasse dele? Lá em Mateus 26:39 diz, né, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Jesus perguntando para Deus se há alguma possibilidade adiar essa morte na cruz. Então, algumas pessoas podem até interpretar, de fato nós já escutamos algumas explicações assim, Jesus também era um ser humano, ele tinha medo da morte, ele tinha medo da dor física, mas na verdade não foi por esse motivo que Jesus orou desesperadamente. Se fosse morrer na cruz, realizar a vontade de Deus, Jesus morreria na cruz não só uma vez, morreria milhões e milhões de vezes para realizar a vontade de Deus. Se ele chorou e orou dessa forma, tinha um motivo. Ele estava preocupado primeiro com Deus, que tinha se esforçado tanto para estabelecer o reino dos céus, também estava preocupado com o ser humano, que haveria de prolongar seu sofrimento até a segunda vinda, e também estava preocupado com o povo de Israel, que haveria de sofrer muitas perseguições durante a história. Como de fato nós sabemos, o povo judeu é um dos povos que mais sofreram perseguição durante toda a história. Nós podemos ver, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o tanto que o povo judeu sofreu. Então, de acordo com as palavras e obras de Jesus, Jesus não veio à terra para poder morrer na cruz. Quando nós vemos a cidade de Israel, também o destino que tomou a nação de Israel, nós podemos perceber mais claramente. Israel declinou depois da sua morte. Se o povo de Israel, ou seja, o povo judeu,
tivesse realizado a vontade de Deus de matar Jesus na cruz, acreditando, com certeza o povo de Israel teria sido abençoado por Deus e Israel não teria declinado como declinou. Então, foi profetizado que Jesus estabeleceria um reino eterno. Esse reino seria onde? Seria em Israel. Deus chamou os israelitas para estabelecer o reino eterno, recebendo o Messias, depois de 2000 anos de tribulações. O profeta Isaías estava dizendo, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isso tudo falando sobre Jesus. Está dizendo que o seu reino não terá fim. Vai reinar na casa de Davi. Então, tinha profecias do profeta Isaías que estava dizendo que Jesus viria para estabelecer um reino eterno. E esse reino começaria por Israel. Também, quando o anjo apareceu a Maria antes de conceber Jesus, ele fez uma predição semelhante, Ele disse assim, em Lucas 1,31, e eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então havia profecias, inclusive na época do nascimento de Jesus, dizendo que ele construiria um reino eterno, certamente em Israel. Mas isso não aconteceu. Depois da morte de Jesus, Israel declinou. Depois da cruz, por causa do pecado de assassinato do Messias, os judeus perderam seu qualificativo como povo escolhido e foram espalhados, sofrendo perseguição pelo mundo todo. Então, devido à situação de Israel depois da morte de Jesus, também nós percebemos que a finalidade da vinda de Jesus na cruz não foi, a finalidade da vinda de Jesus na terra não foi passar pelo caminho da cruz. O limite da salvação através da redenção pela cruz e a finalidade do segundo advento do Senhor. Então, o limite da salvação. Nós sabemos que a salvação, a crucificação de Jesus produz redenção. Nós recebemos benefício através disso, mas não realizou 100% a finalidade da sua vinda. Então, qual foi o limite? Até quanto? Qual a porcentagem de benefício que pôde dar para a humanidade a passagem de Jesus pela cruz? Então, a finalidade de Jesus, da vinda de Jesus como Messias foi dar a salvação tanto espiritual como fisicamente. Como nós vimos no princípio da criação, na seção 6, o homem foi criado tanto em espírito quanto em carne. Como nós vimos também no capítulo 2 da queda do homem, nós percebemos que ocorreu a queda física no corpo físico e a queda espiritual. Então o pecado entrou tanto na parte física quanto na parte espiritual. Então a salvação também precisa ser nos dois aspectos. Precisa salvação física para o corpo físico e salvação espiritual para o espírito. Então o que Jesus veio fazer foi dar os dois tipos de salvação, física e espiritual. Então qual que era o plano original de Deus? Era levar o povo a acreditar em Jesus, através de tornar-se um só corpo com Ele, unindo, acreditando, seguindo, servindo as suas palavras. Então, o que era o plano original? O que Deus planejou? Através do Espírito e corpo de Jesus, Jesus iria limpar o pecado original do homem, dando salvação física e espiritual. Então, através do Espírito, dar a salvação espiritual, através do corpo físico, dar a salvação física. Por isso que João 15,5, Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Também João 14,20, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quer dizer, a humanidade seria enxertada em Jesus. Então Jesus veio na carne para dar salvação física e também salvação espiritual. Se o povo tivesse acreditado em Jesus e unido com ele em espírito e corpo, teria recebido os dois tipos de salvação, limpando o espírito, limpando o corpo e também eliminando o pecado original da humanidade. Então esse era o plano original de Deus para a vinda de Jesus. Mas o que aconteceu e qual foi o seu resultado? Devido à falta de fé do povo, Jesus foi crucificado. O corpo de Jesus foi exposto à agressão de Satanás, devido à cruz. Então, não foi possível realizar a salvação física. Somente a salvação espiritual, Jesus abriu o fundamento para ocorrer a salvação espiritual. A salvação física não foi possível realizar devido à morte de Jesus na cruz, porque ele perdeu o seu corpo físico. Então, foi realizado só a salvação espiritual, a salvação física ficou impedida. E o pecado original permanece, não foi eliminado, e as pessoas continuam gerando filhos com o pecado original. Então, por isso, o corpo ainda está exposto à invasão de Satanás devido ao pecado original. Todas as pessoas são incentivadas a levar uma vida que nega os desejos da carne. Então, as lutas de todas as pessoas durante a história para poder negar, vencer os desejos da carne. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito, orai sem cessar. Isso significa que
porque o pecado original permanece em nós, Satanás pode invadir a qualquer momento. Por isso devemos orar constantemente para impedir a invasão de Satanás por causa do pecado original que ainda permanece no ser humano depois da morte de Jesus na cruz. Também Romanos 7, 22 e 25, o apóstolo Paulo fala ainda mais claramente: assim eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então ele disse claramente que a parte espiritual, a parte interna, consegue conectar e seguir a lei de Deus, mas a parte espiritual ainda está presa ao pecado, está preso à lei do pecado, está preso a Satanás. Também 1 João 1, 8 ao 10, João confessou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então está muito claro que somente a parte espiritual, Jesus conseguiu abrir o caminho para a salvação da humanidade. Ficou faltando a parte física. Então Jesus deve voltar para dar salvação completa. Cristo deve vir à terra novamente para realizar a salvação tanto física quanto espiritual, pela redenção do pecado original. Então, quando ocorrer a volta de Cristo, será o Senhor do segundo advento, que virá em espírito e carne e irá completar aquela missão que não foi realizada 2000 anos atrás por causa da crucificação de Jesus. Dará a salvação física e também dará a salvação espiritual, eliminando o pecado original do ser humano. Ou seja, deve ocorrer a segunda volta de Cristo na pessoa do Senhor do segundo advento para dar salvação à parte espiritual e também ao corpo físico da humanidade, das pessoas, do homem decaído. Duas espécies de profecia com respeito à cruz. Então, quando nós olhamos na Bíblia, percebemos que existe na Bíblia profecias falando sobre o sofrimento de Jesus, como Isaías 53, o sofrimento de Jesus na cruz está profetizado. Todo o livro de 53 está falando que ele vai sofrer. Então parece uma profecia que está informando que Jesus deve passar pelo caminho da cruz e ter um destino trágico, sofrido. Mas também tem profecias do próprio Isaías falando que ele vai ter um reino eterno, ser um príncipe da paz, ou seja, o Senhor do sofrimento, mas também tem passagem falando que vai ser o Senhor da glória, como nós já lemos aquelas duas passagens de Isaías, também quando o anjo anunciou o nascimento a Maria, disse que o seu filho deverá chamar Jesus e terá um reino eterno que não terá fim, e etc. Então, por que tem dois tipos de profecia? Uma falando que Jesus será o Senhor do sofrimento e a outra dizendo que ele será o Senhor da glória. Por que existem dois tipos de profecias na Bíblia, Porque o homem tem a sua porção de responsabilidade humana. Como nós vimos na seção 5 do princípio da criação, Deus, que tinha 100% da responsabilidade, dividiu a responsabilidade e deu 5% para o homem realizar. E nesse 5% da porção de responsabilidade humana, Deus não interfere. Então, dependendo do cumprimento da porção de responsabilidade humana, só uma possibilidade é realizada. Então, era inevitável que Deus desse dois tipos de profecia com respeito à realização de sua vontade. Então, Deus, não é só nesse caso de Jesus, mas tem muitos outros casos na Bíblia que Deus está prevendo dois resultados para a mesma pessoa ou para a mesma ação, porque depende do cumprimento da porção de responsabilidade do homem. Então, a responsabilidade de Deus com relação a Jesus é mandar o Messias. Por outro lado, a responsabilidade do homem é acreditar no Messias, tornar-se um só corpo com ele. E como nós vimos, isso não aconteceu, de acordo com aquelas passagens que nós mostramos agora, Então, se o povo judeu tivesse acreditado no Messias, teria realizado a vontade de Deus em glória, recebido a salvação espiritual e física e estabelecido o reino dos céus na terra. Mas também tinha a possibilidade deles não acreditarem no Messias e ele iria tornar-se sofredor, passando pelo caminho da cruz. Então, devido à falha na porção de responsabilidade do homem, somente a profecia de Isaías 53, que está prevendo o sofrimento de Jesus, foi realizada. Aquelas profecias que estão prevendo a sua felicidade, que ele vai se tornar um Senhor da glória, somente vai poder ser realizada na época do segundo advento, na volta de Cristo. Versículos bíblicos escritos como se a crucificação fosse inevitável. Existem alguns versículos que, aparentemente, podemos pensar que a crucificação de Jesus era a vontade de Deus, era inevitável. Por exemplo, quando Pedro tentou dissuadir Jesus de passar pelo caminho da cruz, ele disse: afastai-te de mim, Satanás. Então, isso parece que estava no plano de Deus que Jesus teria que passar pelo caminho da cruz desde a sua vinda na terra, que era a sua primeira finalidade. Mas como nós podemos entender isso, Qual que era o primeiro plano de Deus? Primeiro, Deus, através de mandar Jesus, que é a responsabilidade de Deus,
esperando que o homem tivesse fé em Jesus, cumprindo seus 5% de responsabilidade. Então o ser humano poderia receber salvação espiritual e também física, que significa também a liquidação do pecado original e estabelecer o reino dos céus na terra e no céu. Esse é o primeiro plano, essa foi a finalidade pela qual Deus mandou Jesus na terra. Mas, definindo claramente, enviar Jesus na terra é a porção de responsabilidade de Deus, 95%. Ter fé em Jesus, aceitá-lo como Messias, era a porção de responsabilidade do homem. Então esse era o primeiro plano de Deus, Deus com expectativa que o homem cumprisse a sua responsabilidade. Por isso ele preparou tanto tempo, mandou tantos profetas para que pudesse preparar o caminho para Jesus. Mas o que aconteceu foi uma mudança de plano, uma alteração nesse primeiro plano de Deus. Por quê? Jesus veio à terra, porque Deus mandou, como seus 95% de responsabilidade, mas o homem falhou nos seus 5% de responsabilidade. Ou seja, teve falta de fé por parte do ser humano. Então, se Jesus fizesse aquele sacrifício na cruz, dando o seu corpo físico para salvar a humanidade, então a humanidade poderia pelo menos receber a salvação espiritual, por causa do Espírito de Jesus, a sua ressurreição. Mas a salvação física ficaria impedida, porque Jesus teria perdido o seu corpo físico. Então, quando Deus viu que não dava para realizar o primeiro plano, ele já fez um segundo plano, fez um plano B, para poder começar a restauração. Então, quando não tinha mais possibilidade de realizar o primeiro plano, Deus e Jesus já tinham decidido que tinha que passar pelo caminho da cruz. Aí, nesse momento, Satanás tentou impedir Jesus de passar. Por isso que ele disse, afastai-te de mim, Satanás. Porque Satanás queria que realizasse um terceiro caso, que seria, Deus manda Jesus, o povo não mostra fé, também ocorre o fracasso da providência da cruz, e o ser humano não ganha nem salvação espiritual e nem salvação física. Isso é o que Satanás queria quando ele tentou impedir Jesus de passar pela cruz. Então, de modo algum, essa passagem de Mateus 16, 23, pode ser usada para dizer que a única finalidade de Jesus ter vindo na terra foi morrer na cruz. Mas sim, foi um segundo plano. Então, a passagem de Jesus pela cruz foi vontade de Deus? Sim, foi vontade de Deus, mas foi o segundo plano, tendo uma alteração no primeiro plano que não foi realizado porque o ser humano justamente não cumpriu com a sua porção de responsabilidade. Também, João 19:30, quando Jesus disse, está tudo consumado, ou seja, tudo está consumado. Isso não significa que a finalidade total da providência da salvação tinha sido atingida através da cruz, mas significa que havia terminado o estabelecimento da base para a providência da salvação espiritual através da cruz. Então, o que estava sendo consumado era este segundo plano. Quando ele passou pela cruz, somente a salvação espiritual foi dada. Então, essa passagem também não pode ser usada para dizer que a única finalidade de Jesus ter vindo à terra foi morrer na cruz. A descrença do povo naquela altura já era inalterável. Então, Jesus queria dar pelo menos salvação espiritual, deixando a providência da salvação física para a época da segunda vinda. Então, entendendo todos esses pontos, para ter uma fé correta, devemos buscar estabelecer um relacionamento direto com Deus em espírito, através de oração profunda. Também devemos procurar compreender a verdade através da leitura correta da Bíblia. Por isso, João 4:24 está dizendo que adorássemos a Deus em espírito e em verdade. Então, entendendo, que infelizmente não foi possível cumprir a finalidade da vinda de Jesus 2000 anos atrás. Por isso, ele teve que prometer uma segunda vinda, o retorno de Cristo. Até hoje as pessoas pensavam que Jesus tinha vindo ao mundo para morrer. São dois motivos por que ocorreu isso, Porque as pessoas não conheciam a finalidade fundamental da vinda de Jesus como Messias e também achavam que só a salvação espiritual era a sua única missão. Então Jesus enfrentou muito sofrimento, enfrentou muita falta de fé naquela época. Então ele previu o que poderia acontecer na sua segunda vinda. Então, lamentando tal ignorância do povo, que ele podia prever o que iria acontecer também na segunda vinda, ele disse em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Assim como ele não encontrou fé na terra, Jesus se preocupou. Será que quando ocorrer a segunda vinda de Cristo, será que terá fé na terra? Ele preocupou se não vai ocorrer uma situação parecida com o que aconteceu com ele 2000 anos atrás. Então, definitivamente, Jesus não veio morrer na cruz. Se perguntarmos diretamente a Jesus através de comunicação espiritual, podemos ver o fato até mais claramente. Seção 2, o segundo advento de Elias e João Batista. Então nós vimos até agora que infelizmente ocorreu um grande fracasso com relação à missão de Jesus. Não por parte de Jesus,
e também não por parte de Deus, mas por parte do ser humano que deixou de cumprir sua porção de responsabilidade, e principalmente por causa do povo judeu, os líderes do povo judeu. Então, na época de Jesus, todo o povo judeu deveria unir com Jesus. Só que existiam algumas pessoas principais, especiais, que essas pessoas deveriam fazer a ponte entre Jesus e o povo judeu. E dentro dessas pessoas principais tinha uma só, que era a mais especial delas, que era João Batista. João Batista tinha uma missão de conectar o povo com Jesus. Por isso ocorreu muitos milagres no seu nascimento. O povo até se perguntava se João Batista talvez não fosse o Messias. Então, o povo confiava muito em João Batista. Deus fez dessa forma que o povo pudesse acreditar em João Batista, unir com ele, para que João Batista pudesse conduzir o povo até Jesus. Então, vamos ver como foi essa missão, esse trabalho de João Batista perante Jesus. Primeiro, vamos ver sobre a tendência do pensamento judeu com respeito ao segundo advento de Elias. Onde que entra Elias na história, né? Quando nós lemos na Bíblia, em Malaquias 4:5, nós podemos ver que ele deu uma profecia para o povo judeu, dizendo que o profeta Elias, que havia morrido 900 anos antes de Jesus, deveria voltar antes do Messias aparecer. Está escrito, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, a expectativa do povo judeu, eles estavam esperando Elias voltar. Só que lá em 2 Reis, na Bíblia, está dizendo que Elias subiu ao céu num turbilhão, num carrilhão de fogo. Então o povo estava esperando que, da mesma forma que ele subiu, ele iria voltar também. Então o povo estava olhando para o céu, na expectativa de que Elias descesse do céu. Então quando Elias descesse do céu, como Malaquias estava profetizando, que antes do Messias aparecer, o Elias deve voltar, o próximo seria o Messias. Essa é a mesma situação dos cristãos de hoje, que tem expectativa que Jesus volta também das nuvens do céu. Então, a grande expectativa do povo, a fervorosa esperança para o Messias, estava na segunda vinda de Elias, esperando que Elias voltasse primeiro. Só que quando Jesus apareceu na terra, dizendo, né, que é o Filho de Deus, que é o Messias, quando seus discípulos falavam para as pessoas, ninguém havia escutado notícia de que Elias havia voltado. Então aquela expectativa de que o Elias deve vir primeiro foi frustrada. De repente apareceu Jesus dizendo que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Os discípulos de Jesus falavam também. Então Jesus apareceu como Messias e isso causou grande confusão em Jerusalém. E as pessoas iam perguntar, as pessoas questionavam, confrontavam os discípulos de Jesus, né? Onde quer que os discípulos de Jesus fossem, as pessoas confrontavam dizendo, né? Vamos ler Mateus 17, 10, 13. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Então o que Jesus disse? Jesus disse que João Batista é aquele Elias que o povo estava aguardando. Mas o povo estava aguardando Elias vir das nuvens do céu. Eles sabiam que João Batista não veio das nuvens do céu. Sabiam que João Batista veio justamente... eles sabiam sobre o nascimento de João Batista na terra. Então causou uma confusão. Então foram perguntar para João Batista. E lá em João 1:21, nós podemos ver que o próprio João Batista negou ser o Elias. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Então ele respondeu, não sou profeta e também não sou o Elias. Então essa dúvida de João Batista causou a descrença do povo, e isso foi a principal causa que levou Jesus até a crucificação. O caminho do povo judeu, depois que João Batista falou que não era o Elias, Jesus havia falado que é o Elias. Ele disse, eu não sou o Elias. Como ficou a situação do povo judeu? Em qual dos dois, nas palavras de quem eles deveriam acreditar? Se fosse o nosso caso hoje, facilmente nós falamos, né? Eu acreditaria em Jesus, claro, nós já conhecemos sobre Jesus, mas o povo de 2000 anos atrás estava em dúvida ainda, não sabia nada sobre Jesus ser o Filho de Deus. Então, dependia de qual dos dois parecesse mais digno de fé aos olhos do povo. Então, o povo começou a olhar o histórico de Jesus e o histórico de João Batista. Começou a olhar a vida de Jesus, a vida de João Batista. E chegaram à conclusão. Então, qual era o ponto de vista do povo judeu com relação a Jesus e também com relação a João Batista? Como que João Batista parecia aos olhos do povo?
João Batista era filho de Zacarias, sumo sacerdote, de uma família distinta. Também teve milagres no seu nascimento. Levou uma brilhante vida de fé e disciplina, até no deserto. O povo pensava que ele pudesse ser até o Messias. Até perguntaram para Jesus, és tu o Messias? Ele disse, até perguntaram para João Batista, né? És tu o Messias? Ele disse, não sou. Então até o povo pensava, será que ele não é o Messias? Por outro lado, como que era a visão do povo judeu com relação a Jesus? Jesus parecia ser um jovem pobre e ignorante. Também parecia ser um blasfemador de Deus, quando ele falava, eu estou no Pai, o Pai está em mim, falando que eu sou filho de Deus. Isso parecia absurdo para as pessoas daquela época, né? Parecia ser um destruidor das leis mosaicas. As leis de Moisés falavam que não pode trabalhar no sábado. Ele permitiu seus discípulos trabalhar no sábado. Falava que se você pegar uma prostituta prostituindo, tem que apedrejar até a morte. Ele protegeu a prostituta e falou que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então parecia que estava destruindo todas as leis que o povo judeu conhecia e respeitava como algo de mais sagrado que existia para eles. Então, Jesus também parecia ser um destruidor da moralidade. Ele permitiu que uma prostituta lavasse os seus pés com o cabelo. Isso parecia também muito absurdo para a sociedade naquela época, né? Ele parecia ser um destruidor da família, porque ele falava assim, se você não negar o seu pai e sua mãe, você não é digno de ser o meu discípulo. Então, aos olhos do povo era muito difícil acreditar em Jesus. Tinha muita controvérsia perto de Jesus para poder o povo acreditar nele, né? Então, era mais fácil acreditar em João Batista, nesse caso, né? Então, entendendo sobre o caso de Jesus e João Batista, a visão que o povo tinha dos dois, percebemos claramente que o povo não acreditou em Jesus e acreditaram em João Batista. Então, se eles acreditaram em João Batista, significa que o Elias não veio. A conclusão é que aquele Elias que o profeta Malaquias, que era muito respeitado, profetizou, ainda não veio. Então, surgiu dois caminhos, né? Ficaram num dilema. Então, já que Jesus não veio, já que o Elias não veio, se Jesus é o Messias, como ele está dizendo aí, nós temos que aceitar que o que está escrito na Bíblia está errado. Ficou numa situação difícil, né? Porque a Bíblia está dizendo que Elias vem primeiro, mas Elias não veio. Então, se ele é o Messias, aquela profecia de Malaquias não está correta. Por o outro caminho que surgiram, que ficaram em dúvida, né? O Messias vem depois de Elias. A Bíblia está dizendo que o Messias vem depois de Elias. Então, se a Bíblia está correta, então Jesus deve ser o falso Messias. Então, eles tinham que pegar um dos dois caminhos. Não tinha como aceitar que a Bíblia está correta e que Jesus é o Messias. Se tivesse que aceitar Jesus, tinha que negar a profecia da Bíblia. Se tivesse que aceitar a profecia da Bíblia, tinha que negar Jesus. Então, aquela resposta de João Batista, não sou Elias, causou essa confusão grandíssima para o povo judeu. Então, Bíblia ou Jesus? Em quem o povo iria acreditar, né? Como eles não podiam abandonar a Bíblia, foram compelidos à descrença em Jesus. Então, causou um problema muito grande esse não que João Batista deu quando perguntaram se ele era o Elias. A descrença de João Batista. Então, vamos ver. O povo respeitava João Batista. Se João Batista tivesse declarado ser o Elias, o povo poderia vir para Jesus. Mas quando João Batista não declarou ser o Elias, ele então estava fechando o caminho do povo judeu para conectar com Jesus, porque Deus colocou João Batista como uma ponte para conectar o povo judeu com Jesus. Então, quando ele negou ser o Elias, ele está fechando o caminho do povo judeu para Jesus. Mas até o fim, João Batista negou ser o Elias. Essa foi a causa principal que fechou o caminho do povo judeu para com Jesus. João Batista sabia que ele era o Elias. Está escrito lá em João 1,23. Veio com a missão de endireitar o caminho do Messias. Está falando sobre João Batista. Também João 3,28. Declarou que era aquele que tinha sido enviado adiante de Cristo. O próprio João Batista falou, eu sou enviado para poder preparar o caminho para o Cristo, né? Então, João Batista sabia que ele tinha essa missão de abrir, de preparar o caminho para Jesus. Então, sabia que Jesus era o Messias e Jesus testificou que ele era o Elias. Então, o que João Batista tinha que fazer era simplesmente, com fé em Jesus, deveria declarar que ele era o Elias. Só que quando ele negou o testemunho de Jesus, ele estava, aos olhos do povo, colocando Jesus numa posição de mentiroso. Então, ele negou o testemunho de Jesus, quando disse que ele era o Elias, né? Então, isso causou grande tristeza para Jesus, para com João Batista, e causou tristeza de Deus, olhando Jesus numa situação tão difícil. Então,
João Batista ele tinha uma missão antes de encontrar com Jesus, antes de descobrir que ele era o Messias, e outra missão depois que ele descobriu que Jesus era o Messias. Então, João Batista tinha a missão como testemunha. Então, e isso ele fez bem, né? Ele preparou o caminho, alertou o povo que aquele que viria depois dele seria maior do que ele, vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Então, quando ele recebeu o batismo, quando Jesus recebeu o batismo de João Batista, então, essa missão dele como testemunha acabou. Ou seja, até ali ele tinha que testemunhar, falar, olha, o Messias virá, ele será uma pessoa grande, nós temos que unir todos com ele. E ele fez isso, ele disse, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Então, essa parte ele fez perfeitamente. Mas depois que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, acabou a sua missão de testemunha e começou uma outra missão. O que era essa outra missão de João Batista? João Batista deveria ter servido Jesus como um discípulo. Então, aquela cerimônia de batismo de Jesus, feita por João Batista, era que ali Deus falou para João Batista sobre ele ser o Messias, sobre Jesus ser o Messias. Naquele momento, João Batista deveria ter tornado o seu primeiro discípulo a seguir. Então, todo o povo iria seguir também. Lá em Lucas 1,75, quando o anjo falou sobre João Batista para o seu pai, para Zacarias, ele falou sobre a missão de João Batista, né? Que o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, está falando sobre João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Então foi dada a missão de João Batista claramente, né? Então, só que o que João Batista fez? João Batista, depois que ele batizou Jesus, ao contrário de se tornar o primeiro discípulo de Jesus, ele continuou batizando separadamente. E isso causou uma grande confusão na mente das pessoas. As pessoas olhando João Batista, que mesmo depois dele ter dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele avisou para o mundo, para as pessoas, o povo judeu, que Jesus era o Messias. Mas ele falou com a palavra, mas a atitude dele foi outra. Ele começou a batizar separadamente. Isso causou grande confusão. Inclusive, nós podemos ver em João 3:25, que entre os discípulos de Jesus, entre os seguidores de Jesus e os de João Batista, eles até chegaram a discutir para ver qual dos batismos purificava mais. Então, isso é uma indicação que está mostrando que houve muita confusão devido ao fato que João Batista separou de Jesus e continuou batizando separadamente. Então, quando as pessoas perguntavam para João Batista, olha, aquele que você disse que é o Filho de Deus, está batizando separadamente, lá do outro lado do rio. Aí João Batista respondeu o que está escrito lá em João 3:30. Ele falou, não se preocupe, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, essa passagem pode ser interpretada de uma forma assim, isso era grande humildade de João Batista. Só que, na verdade, à luz do princípio divino, nós percebemos que está mostrando claramente que João Batista estava numa direção diferente de Jesus. Porque, em outras palavras, nós podemos pensar também o contrário, né? Ou seja, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, se Jesus crescer, João Batista vai diminuir. E se for o contrário? Se João Batista crescer, Jesus vai diminuir também. Então, está indicando claramente que ele estava numa direção contrária de Jesus. Jesus vai para um lado e eu vou para outro lado. De fato, literalmente, cada um de um lado diferente do Rio Jordão batizando. Então, João Batista expressou nessas palavras que ele não estava unindo 100% com Jesus, porque o correto seria assim, não se preocupa, se Jesus crescer, eu vou crescer junto com ele. Se ele diminuir, eu vou diminuir junto com ele também. Então seria mostrando que estou unido com ele. Mas ele disse, se ele vai para a direita, eu vou para a esquerda, não se preocupa. Não se preocupa, se ele crescer, eu vou diminuir. Então, na verdade, está mostrando que João Batista também tinha certa descrença, certa dúvida. Será que esse realmente é o Messias? De fato, depois, como nós vamos ver em seguida, ele mandou um dos seus discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias ou deviam esperar por outro, né? Então, depois disso, João Batista continuou fazendo o seu ministério, continuou batizando, pregando, trabalhando, e, como nós sabemos pela Bíblia, ele foi mexer com questões do adultério da família do rei. É uma coisa boa, claro, é uma coisa boa, mas se ele tivesse unido com Jesus, João Batista estava preocupado aqui com uma única problema de adultério que ele iria tentar resolver, e que de fato não resolveu. Pelo contrário, ele acabou sendo preso e depois morreu por isso. Mas se ele tivesse unido com Jesus, João Batista e Jesus juntos, Jesus iria tirar todos os pecados do mundo todo. Não era um só, não era só o pecado da família do rei, era de toda a humanidade. Então podemos ver que João Batista trocou uma coisa muito grande por uma coisa muito pequena.
que de fato ele nem conseguiu resolver, na verdade, né? Depois ele foi preso porque estava mexendo com as questões de adultério da família do rei, e quando ele estava na prisão, ele falou para um dos seus discípulos visitar Jesus, visitar o grupo de Jesus e perguntar para ele. Lá em Mateus 11:3 está escrito, e João Batista mandou o discípulo a Jesus e perguntar, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro? Esta passagem, essa frase, mostra claramente que João Batista também estava duvidando, estava descrente sobre Jesus ser o Messias. Então, Jesus ficou numa situação difícil, não tinha como ele responder claramente, não tinha condição para ele falar claramente sobre a sua missão, né? Então, João Batista, desde o ventre, foi preparado para a missão de servir Jesus. Ele levou uma vida ascética para preparar o caminho do Senhor e foi a pessoa que primeiro foi avisado por Deus sobre Jesus ser o Messias. Então, não tinha condição para simplesmente Jesus falar, sim, sou eu o Messias. João Batista já tinha todas as respostas. Se Jesus fizesse isso, ele estaria interferindo na porção de responsabilidade que tem que ter fé por parte de João Batista. Então, Jesus não respondeu diretamente para João Batista, ele respondeu indiretamente, né? Jesus respondeu indignadamente em um tom de admoestação, aquele tom de sentindo muito, né? Sofrendo por isso, ele respondeu para João Batista. Ou seja, lamentando a situação, ele respondeu, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado a boa nova. Então, aos pobres é anunciada a boa nova. Isso foi uma referência direta a João Batista. Não está dizendo necessariamente pobre financeiramente, mas aquelas pessoas menores, que não são tão importantes como João Batista era, é que as boas novas de Jesus estava sendo falada. Então, de fato, com essa situação de João Batista, foi fechado o caminho para Jesus conectar com João Batista, com o povo judeu, com o sacerdote, com os escribas. Então, Jesus teve que ir para outro lado, teve que fazer um plano B também, e foi para a costa marítima da Galileia, buscando os seus discípulos entre pescadores, publicanos e meretrizes. Aí ele formou o seu grupo de discípulos, né? E também Jesus falou, se referindo a João Batista, em Mateus 11:6, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ele disse claramente que João Batista estava escandalizando dele, ou seja, não estava acreditando nele como Messias, estava duvidando dele como Messias. Então a missão de João Batista era testificar sobre Jesus, isso ele fez, testemunhou sobre Jesus. Depois deveria ligar o povo a Jesus, conectar o povo com Jesus, ser o seu primeiro discípulo de Jesus, evangelizar com Jesus na vida e na morte. Então, a segunda, a terceira e a quarta missão, João Batista acabou não fazendo, não ligou o povo com Jesus, não foi o primeiro discípulo e não evangelizou do lado de Jesus na vida e na morte. Pelo contrário, ele separou de Jesus. Lá em Mateus 11:11, Jesus também disse, mostrando a situação miserável que João Batista ficou depois de todas essas passagens, né? Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. Então João Batista testificou diretamente Jesus, por isso ele é o maior dos profetas, mas como ele falhou em servir Jesus, ele se tornou o menor de todos. Mateus 11:12 também está escrito, desde João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e são os violentos que o conquistam. O que quer dizer isso? Que Jesus não falou diretamente da falha de todo mundo, mas falou claramente, né, diretamente da falha de João Batista. Porque desde que João Batista falhou, as pessoas têm que procurar o reino do céu de uma forma, na Bíblia usou a palavra violenta. Isso aí era uma referência a Pedro, que Pedro teve que se tornar o primeiro discípulo de Jesus no lugar de João Batista. Pedro não tinha toda a preparação de João Batista. Então, através do seu caráter forte, que a Bíblia colocou como violento, ele teve que conseguir conquistar essa posição de primeiro discípulo. Então, o reino dos céus agora se faz violência ao reino dos céus. Tem que conquistar, ou seja, com força, igual era Pedro, né? Se João Batista tivesse servido Jesus, teria tornado o primeiro discípulo e o líder dos discípulos. Mas como ele falhou em servir Jesus, a posição de primeiro discípulo teve que ser tomada por Pedro, que, como eu já disse, não tinha a mesma qualificação de João Batista. Então, pela violência ele teve que conseguir. Não violência literalmente, mas é aquele caráter forte que a Bíblia fez uma referência, né, de Pedro. Então, essa passagem de Mateus 11:12 está se referindo a isso. Também a essa falha de João Batista, né? O motivo pelo qual João Batista era Elias. Por que Jesus falou que João Batista era Elias?
quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, lá em Lucas 1,17, ele falando, né, sobre como seria o trabalho de João Batista, ele falou assim: e ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então falou claramente, falou: olha, Zacarias, o seu filho vai nascer e ele irá preparar o caminho do Senhor no espírito e poder, no espírito e virtude de Elias. Falou claramente que seria a mesma missão que Elias não completou 900 anos atrás, João Batista veio para completar naquela época. Por isso Jesus falou que João Batista era o Elias que deveria vir. Então João Batista era o segundo advento de Elias, com a missão idêntica. Então Elias desceu para João Batista para poder cooperar com ele. Quando Elias, 900 anos atrás, perdeu o seu corpo físico, o seu espírito apareceu, né? Desceu para poder ajudar João Batista. Não é que seu espírito entrou em João Batista. O João Batista continuava com o seu espírito, mas através da providência da segunda vinda, quando nós formos estudar sobre a ressurreição, nós vamos entender como que funciona isso aqui mais corretamente, mais concretamente. Mas o espírito de Elias estava junto com João Batista, ajudando, cooperando, para que pudesse cumprir a mesma missão que tinha sido inacabada, que não foi terminada, completada 900 anos atrás. Então, por esse motivo, Jesus falou, João Batista é o Elias. Nossa atitude para com a Bíblia: devemos encontrar o verdadeiro caminho da fé, tanto em espírito quanto em verdade. Devemos ler a Bíblia com o verdadeiro entendimento do que está escrito ali, né? Buscando o seu verdadeiro significado em espírito e em verdade. Aqueles que têm comunicação espiritual podem ver esse fato que João Batista não cumpriu a sua missão ainda mais claramente, através de comunicar, de ver a situação diretamente, né, de João Batista no mundo espiritual. Então, esta é a conferência da missão do Messias. Nós terminamos agora. Muito obrigado.